Olá, alunos do SED, aqui quem fala com vocês é o professor Herbert Dantas, com a sala do sétimo ano. Vamos acompanhar no livro, Didática de Geografia, nos dias de hoje, a correção dos exercícios das páginas 63, 64, 65, 66 e 67, exceto as questões 6 da página 64 e a 9 da página 65, porque elas são inviáveis de fazer longe do professor, certo? Então acompanhe lá no livro, vamos lá. A página 63 é só de texto, certo? Então para a página 64, vamos lá. A primeira questão ela é de análise dos três textos, certo? Então vamos lá. Letra A da primeira questão. Identifique quais informações dos textos justificam as seguintes afirmações. Primeira afirmação: a população negra tem rendimentos inferiores à população branca. Segunda afirmação: o rendimento no médio mensal de homens é superior ao das mulheres. Terceira afirmação: o desemprego entre as mulheres negras é maior do que entre os homens brancos. Certo? Vamos lá. Primeira afirmação: segundo o IBGE, um trabalhador negro recebe em média quase a metade do que recebe um trabalhador branco. Segunda afirmação: de acordo com o PNAD, as mulheres recebem 73,7% do salário dos homens. Terceira afirmação: as mulheres negras apresentam em 2012 a taxa de desemprego de 7,9% e os homens brancos de 3,8%. Então, essas informações aqui vão justificar as afirmações, certo? Vamos à letra B. Segundo o PNUD, publicado pela ONU em 2014, qual foi a medida aplicada pelo governo do Brasil para diminuir a desigualdade na educação em relação à população afro-brasileira e mestiça? Né? Então, pessoal, a letra B foi as cotas, né, pessoal, as cotas raciais, que foram colocadas aqui no governo brasileiro para tentar diminuir a desigualdade. Né? Com as cotas nas universidades, os negros chegariam mais facilmente a ascensão social, né, através do estudo e da qualificação no mercado de trabalho. Segunda questão: qual a diferença de experiência de vida entre homens e mulheres segundo os dados do IBGE de 2014? Né? A diferença é de 7 anos. Mulheres vivem 77,6 anos e homens vivem 70,4 anos. Terceira questão: em relação à imigração, responda no caderno. Né? Letra A: qual foi o período de maior incentivo à vida dos imigrantes para o Brasil? Por quê? Né? Letra A: entre 1850 e 1934, devido à política de embranquecimento do governo brasileiro. Né? Então, quando foi acabando a escravidão no Brasil, né? Ela foi terminando tardiamente em comparação ao mundo, né? A população negra era muito maior do que a população branca no Brasil. Né? Então, com medo deles se ver uma revolução de negros contra brancos, né? O governo incentivou a vinda de europeus que estavam sofrendo com as grandes guerras, né? A Primeira e Segunda Guerra Mundial na Europa, para eles migrarem para o Brasil, né? E assim aumentar a população branca. Mesmo assim, ainda hoje a população negra é a maioria do Brasil, mas ainda é a população que ainda está à margem da sociedade, né? Aquela que está mais empobrecida. Letra B. Explica a diferença entre migrações internas e migrações externas. Essa é fácil, né? Migrações internas ocorrem dentro do país, né? De região para região, de estado para estado, município para município. Né? E as externas ocorrem para fora ou para dentro do país. Ou a pessoa se desloca para fora do país, ou uma pessoa que se deslocou para dentro do território brasileiro, certo? Ou qualquer outro território de qualquer outro país. Quarta, de acordo com o PNAD de 2013 sobre a mobilidade populacional e estimativas de migrações, qual região do Brasil apresentou o maior percentual de habitantes não nascidos na região em que habitam? Em qual apresentou o menor? E que esses dados revelam? Né? Vamos lá a resposta. A região centro-oeste apresentou o maior percentual de não nascidos, né? Migrações 34,2%. Né? E a região nordeste apresentou o menor percentual de não nascidos, migrações de 7,5%. Então, no centro-oeste, mais pessoas chegam, né? mais imigrantes chegam, né? E na nordeste é que menos chegam imigrantes, certo? É isso que se representa. Quinta questão: por que os indicadores sociais, como os de renda, analfabetismo, esperança de vida e mortalidade infantil, são importantes para entender as condições de vida do território brasileiro? Né? Vamos à resposta. Os indicadores sociais são importantes para expor os problemas que ocorrem na sociedade e população, para assim o governo poder aplicar políticas públicas para sanar as desigualdades, né, do Brasil com o do país. Né? Por isso que são importantes. Eles fazem, depende da corrupção. Né? A sexta não é para fazer, aquela de pesquisa, e é muito complicada de fazer longe um do outro, teria que fazer juntos.
Vamos à página 65 com a sétima questão. Né? Existe um mapa que a gente viu muito, né? Esse capítulo, que é o mapa de população brasileira da densidade demográfica, né? Que é aquela que demonstra, né? Onde a população brasileira se concentra. Então, a sétima, consulte o mapa de evoluções do Brasil e a partir da década de 1970 e 80, página 57, responda no caderno. Né? Letra A. De que região partiu o maior fluxo de imigrantes neste período? Né? Resposta da letra A, região Nordeste. Letra B, para onde se dirigiu esse fluxo? É, para as regiões Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Distrito Federal. Letra C, para onde se dirigiam os fluxos migratórios que partiram da região Sul? Para as regiões Centro-Oeste e para a região Norte, em busca de terras. Né? A gente viu esses três fluxos migratórios na nossa aula. Oitava questão, também de análise de mapa. A população está distribuída de forma desigual pelo território brasileiro. Observe o mapa ao lado e em seguida responda as questões do caderno. Letra A. O que o mapa revela sobre a densidade demográfica? Né? A distribuição populacional do Brasil é desigual. Se concentra no litoral, principalmente na região sudeste. Né? E no interior, na região centro-oeste, na região norte, né? Tem um vazio demográfico. Né? Poucas pessoas que moram nessas regiões. Letra B. Qual região apresenta a maior densidade demográfica? Qual região apresenta a menor densidade demográfica? Né? Então, a região sudeste apresenta a maior densidade demográfica e a região norte apresenta a menor densidade demográfica. Né? A população se concentra na região sudeste e se desconcentra na região norte. Letra C. Podemos afirmar que a distribuição da população brasileira está relacionada a todos os estados econômicos? Né? Explique. Sim, né? Está relacionada aquelas três principais atividades econômicas que formaram o território brasileiro: a cana-de-açúcar, café e a mineração. E tardiamente depois a indústria, né, que concentrou essa população ainda mais. A nona também não é para fazer. Vamos para a décima, na página 66. Certo? Então vamos lá. Observar o gráfico da pirâmide etária brasileira de 2002 e 2012, né, comparando os 2 anos. Então, letra A. Como se chama o tipo de gráfico representado acima? Acabei de falar, a pirâmide etária. Letra B. O que esse tipo de gráfico representa? A distribuição da população por gênero e faixa etária, a idade. Né? Então, como a população realmente é, por idade e por gênero. Homens e mulheres, né? Crianças, adultos e idosos. Letra C. Leia a seguinte manchete de uma notícia. O IBGE, a população brasileira envelhece em ritmo acelerado. Né? Desculpe, pessoal, pulei uma. Letra C, vamos voltar. Em qual ano é mais evidente que a maioria da população do país é jovem? Por quê? Né? Em 2012 a população é mais jovem, pois a base é mais larga nesse período, a idade entre 10 e 19 anos. Né? A gente pode ver. Em 2012 os jovens eram mais do que em 2012. Agora sim a letra D. Né? Vê a manchete, a população brasileira envelhece em ritmo acelerado. Duas perguntas. Qual é a relação entre a manchete e dados do gráfico e quais faixas etárias aumentaram entre 2012 e 2012? Né? Então, o gráfico demonstra que a população adulta e idosa aumentou entre esses 10 anos. Né? Todas as faixas aumentaram acima dos 44. Né? Então, a gente pode ver que realmente a população de idosos e adultos aumentou no Brasil, né? E a de crianças e jovens diminuiu durante esses 10 anos. Né? Como o Brasil é um país emergente, né, essa transição demográfica, né? Essa troca da base ficar menor e o ápice ficar maior, como a gente viu em sala de aula. Letra E. Na composição da população brasileira, a pirâmide de 2002 revela o número de jovens maior do que a pirâmide de 2012. O que esse número indica a respeito da taxa de natalidade, né? Então, pessoal, se tinha mais crianças, agora tem menos, a taxa de natalidade diminuiu, né? De 2002 para 2012. Nasceram menos crianças. Letra F. Observe a pirâmide etária de 2012 e podemos perceber que ela indica a tendência de envelhecimento da população brasileira. Quais são os desafios para os governantes em relação a este fato? Né? Falamos várias vezes de envelhecimento populacional nas nossas aulas. Né? Então, desafios relacionados ao aumento de investimento na capacidade de saúde. Né? Os idosos sofrem mais com questões de problemas de saúde, né? E problemas com a previdência social, né? Aquela velha história. Né? Trabalhadores ativos que pagam
previdência ou a aposentadoria dos idosos que estão recebendo agora. Então, se tem mais idosos do que trabalhadores, né, a conta não bate, não tem como eles receberem sua aposentadoria, não tem quem pague, né? Então, esse é o problema. Vamos para a página 67 com a décima primeira e última questão, né? Então, com o crescimento da população de mais de 60 anos, novas necessidades se impõem à sociedade e as cidades precisam estar preparadas para proporcionar aos mais velhos uma boa qualidade de vida. Em 2003 foi aprovado no Brasil o Estatuto do Idoso, que trata dos direitos dos idosos, né? Aqui tem um artigo para a gente ler, e lá embaixo do caderno escreva uma legenda para cada foto considerando o artigo 3º do Estatuto do Idoso, né? Então, o Estatuto do Idoso que os idosos precisam de tanto de saúde quanto de lazer, né, direcionados à sua faixa etária. Vamos à resposta. A primeira foto demonstra um baile destinado ao público da terceira idade, né, que remete ao direito de lazer para essa faixa etária de cidadãos. A segunda demonstra idosos praticando atividades físicas em uma praça, né, que foto que remete ao direito à saúde, né. Atividade física é igual à saúde, certo? Então a gente vai encerrar aqui nossa correção. Até a próxima aula.